E aí, meus amigos, como é que estão? Bom, pessoal, vamos conversar sobre terrorismo. Então, eu quero falar com vocês, eu quero passear na história para que a gente entenda o terrorismo desde quando ele não tinha esse conceito ainda como terrorismo, né? Então, eu vou fazer uma série de 3 vídeos, vou pedir para vocês assistirem até no fim os vídeos, tá? Já dá o like no começo para não esquecer, por favor. Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o terrorismo do século I ao século XIX, né? No segundo, do terrorismo no século XX, do terceiro, o terrorismo no século XXI. E a gente vai falar sobre o maior fomentador do terrorismo aqui no planeta Terra, né? Nesse terceiro vídeo. Peço que vocês acompanhem a série. Bom, então vamos começar conceituando o terrorismo, né? Para que a gente saiba do que a gente está falando e entenda como se dão todas as ações que levam ao terrorismo. Bom, terrorismo seria ações violentas executadas por pessoas, grupos ou estados contra outras pessoas, populações, grupos ou outros estados. Essas ações são violentas, isso em âmbito psicológico ou físico, e geralmente acontece em demanda de alguma coisa, né? Então o terrorista sempre tem uma causa que está atacando um status quo, né? O qual ele julga improcedente, o qual ele julga ilegítimo, né? Então vamos lá. No século I existia o domínio romano, né, do Império Romano, e na região da Judéia, onde isso acontecia de forma mais impactante, existiam ali pessoas, judeus, que apoiavam o domínio romano, né? Então isso era inconcebível para uma parte da população, e um número dessa população que não concordava com esse apoio e tal foi cada vez ficando mais radical, e as ideias desse pessoal foram se radicalizando, né? E houve um agrupamento e a criação de grupos, né? Esses grupos então começaram a assassinar, né, pessoas da região que apoiavam o Império Romano, né? A esse grupo deu-se o nome de sicários, né? São os homens que portavam as sicas, né? Que é aquela faca que eles portavam, e essas pessoas assassinavam outras pessoas que apoiavam ali o Estado que as oprimia, né? É importante a gente perceber que existe então, nesse caso, o Estado romano, né, o Império Romano exercendo uma opressão, exercendo uma tirania ali sobre uma região e um povo, e em contra-ataque a isso aí existe um grupo organizado de pessoas que fazem ações que vão de encontro a essas ações de Estado. Então existe um terror de Estado, que é um tipo de terrorismo, contra um terror de grupo, que é o terror que é montado para contrabalancear esse terror de Estado, né? Se a gente faz um salto histórico agora, a gente vai para o século XI. No século XI, um líder religioso chamado Hassan ibn al-Sabah, né, que tinha a alcunha de o Velho da Montanha, ele cria um grupo, né, fundamentalista religioso, que atacava os seus concorrentes ali, atacava pessoas de outras religiões e que tinham ideias contrárias às suas, né? Esse grupo foi um grupo bastante numeroso, né? A documentação fala entre 60, 70 mil membros, e eles tinham como base a obediência ortodoxa aos fundamentos da fé islâmica, né? Então, a fé islâmica, o termo que define isso aí, esses fundamentos de fé, é a Asas ou a Hashash. O Hassan ibn al-Sabah, ele deu o nome aos integrantes, ele chamava os integrantes desse grupo de Assassiun, né, ou Hashashin, que seriam os homens que exerciam a fé de forma fundamentalista, né? Então eles seguiam os fundamentos da fé e seguiam de forma ortodoxa, né? Talvez esse termo Assassiun é o termo que deu origem à palavra assassino, né? Essa seita foi reconhecida
tanto pela sua disciplina, que era muito forte, como pela sua violência, que também era muito eficaz no que se propunha a fazer. Esse talvez tenha sido o primeiro grupo terrorista que a gente pode entender pelo modelo e pela forma que foi montado. Mas até aqui eu estou incorrendo num problema aí histórico, né, um pecado histórico, que é o anacronismo. Por quê? Porque o anacronismo está sendo usado, estou usando um termo que não existia à época para definir alguma coisa que aconteceu lá. Né? Então o termo, o conceito terrorismo ainda não existia até esse momento. Né? Mas eu usei só para que a gente faça um paralelo, entenda paralelamente o que são ações terroristas e que elas não necessariamente têm que ter alguma coisa conceitual para que aconteçam. Né? Agora a gente vai fazer um outro pulo já para o século XIX, onde aí a gente já pode entender que começa a ser conceituado o terrorismo, e o terrorismo moderno começa aí. No ano de 1881, o czar Alexandre II da Rússia foi morto por um grupo anarquista, e isso acabou que embora o resultado seja gravíssimo, né, porque afinal de contas civis mataram um líder de Estado, mas isso não teve o tamanho que poderia ter, né, em termos de eclosão social. Mas acontece que após isso o Estado ele começa a exercer uma pressão e uma opressão grande na população e nas manifestações populares, sociais, de todo cunho. Né? Acontece que 10 anos mais tarde, em 1891, numa manifestação anarquista que comemorava ali lutas trabalhistas, houve uma repressão muito forte do governo e houve prisões e mortes de alguns anarquistas. E esse movimento, esse aumento e essa repressão em si, depois o aumento dela, acabou por fazer com que os grupos anarquistas se organizassem mais. E a partir de 1894 as ações se intensificaram, e entre 1894 e 1913, 7 líderes de Estado foram mortos em movimentos anarquistas. Né? Inclusive em 1901, o presidente americano William McKinley foi morto por um anarquista. Né? Então você vê que o movimento ele ganhou fronteiras, né, que foram além da Rússia. Né? E isso acabou por criar uma relação, uma ligação de anarquismo com terrorismo. Elas eram praticamente sinônimos à época. Então aqui nesse momento a gente pode dizer que o terrorismo moderno nasce, né? O que depois vai se desenrolar pelo século XX com a criação de outros grupos, né? E de certa forma um incremento das ações terroristas. Então esse é o primeiro vídeo, eu estou terminando agora. No próximo vídeo a gente vai falar do nascimento do terror islâmico, de outros grupos terroristas que surgiram pelo século XX, né? E eu peço que vocês comentem o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, que é muito importante, né? E logo estou de volta, assista o vídeo 2. Aquele abraço.